Olá, como vão, amadas pessoas e queridos irmãos e amigos e meus seguidores? Aqui estou eu novamente, irmão e pastor César Leal, para trazer para vocês mais um pouquinho, continuando a outra porção agora, que é o que eu estou aqui vivendo neste dia, neste último tempo da palavra. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, irmãos, na câmera aqui, que ficou um pouquinho fora de foco aqui. Eu acho que agora melhorou um pouquinho, talvez tenha pegado um pouco melhor as coisas ali. Ainda não está lá muito bom, mas está tudo bem. Vamos prosseguir assim mesmo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe cada um. Hoje é um domingo, é dia 3 de agosto de 2025. E eu venho aqui para falar mais um pouquinho com os irmãos sobre esta palavra. Hoje foi um dia que faltou um pouco de luz durante o dia. A luz ia, vinha, faltava, voltava. E assim foi durante o tempo todo. Então, eu aqui estou já um pouco prevenido, já acendi umas velas por aqui. Se acontecer de faltar durante a live, aí as velas vão continuar iluminando. Vai ficar um pouco mais escuro, mas a gente vai tentando continuar. Espero que não falte mais, né? Mas enfim, irmãos, como os irmãos têm passado? Eu espero que todos estejam bem na graça do Senhor Jesus Cristo, todos os meus seguidores, e que Deus tenha abençoado vocês todo esse tempo. E que vocês tenham também tido algum tempo de meditar na palavra, talvez nas lives que eu fiz anteriormente, se os irmãos assistiram, né? Sempre é bom rever as lives para a gente ter um melhor entendimento. Até mesmo quando se ouve as pregações ali do pastor Osmar Rodrigues Costa, eu sempre consigo, às vezes eu procuro ouvir uma, duas, três vezes a mesma pregação, porque sempre tem alguma coisinha que passa pela nossa cabeça despercebido. E você ouvindo novamente, aquilo é clareado, irmão, só um pouquinho. Deu um pouquinho de sono aqui. Aquilo é clareado melhor para nós na nossa mente, né? Então sempre é bom a gente ouvir novamente. Mas que o pastor Osmar Rodrigues Costa, ele é considerado ali, por mim, pelo menos que eu prego, o segundo adicional após Branham, que hoje nós vivemos após o recolhimento, a partida do irmão William Marion Branham, que ele teve o tempo de sua pregação aqui na Terra, passou esse tempo, pessoas que os conheceram ficaram ali pregando sobre ele e depois as coisas foram ficando esquecidas. Então veio um tempo, um renovo a partir do ano 2000 para cá, aonde aqui no Brasil foi então profetizado novamente, cumprindo Apocalipse 10, do 8 ao 11. Isso era um propósito de Deus, irmãos, estava tudo previsto na palavra que existiria esse tempo, para que fosse relembrado, profetizado, falado novamente aquilo que irmão Branham já havia pregado, para que se alcançasse outros eleitos que haviam após Branham partir. Isto era propósito de Deus. E ali, com esses adicionais, o adicional que houve, ali seria alcançado eu, seria alcançado você, para crer nesta mensagem que William Marion Branham pregou na época dele, onde ali cresce, né, que ele foi então o sétimo e último mensageiro das eras da igreja. Tudo começou com Jesus Cristo mesmo, chamado de Alfa. Ele passou esta mensagem para seus discípulos, que então posteriormente foram feitos apóstolos de Cristo, né? E assim a mensagem foi continuando. Os apóstolos pregavam a Jesus após ele ressuscitar. Mas veio um tempo em que aconteceu a conversão de Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos. E ali ele mudou o nome dele, Jesus mudou o nome dele quando apareceu para ele, para Paulo, porque também quando muda o nome da pessoa, significa que muda o caráter da pessoa. Paulo era um perseguidor dos primeiros cristãos e os matava, os torturava, os judiava.
E Cristo mudou essa história quando apareceu para ele, fazendo de apóstolo Paulo ali o fundador das primeiras igrejas cristãs no mundo, e ele o primeiro mensageiro aos gentios. Então, de perseguidor, ele teve um caráter mudado para um agora que iria até mesmo salvar as almas pregando o evangelho de Cristo. Cristo não o condenou, Cristo o salvou e transformou a vida do apóstolo Paulo. Aquele Saulo, que era perseguidor, transformou-se em Paulo. Então, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, nós cremos que ele tem um novo nome. Quando Cristo venceu a morte, meus irmãos, ali houve uma transformação. Cristo saiu daquele corpo carne e teve um corpo glorificado, transformado da carne para um corpo glorificado, melhor que esta carne. Ele agora era carne e espírito ao mesmo tempo, um corpo, uma teofania que Jesus Cristo adentrou ao ressuscitar. E quando ele, então, já saiu daquele corpo na cruz, desceu às mansões do inferno, lá pregou as almas em prisão, que são as almas perdidas que estavam nas mãos de Satanás e que Satanás as levou para o inferno. E ele então ficou aqueles 3 dias, digamos assim, no inferno, pregando as almas e dizendo a cada um deles por que estavam ali e por que não sairiam mais dali, até que se cumprisse o tempo em que o inferno então dará aquelas almas no julgamento, porque o inferno não é eterno. O inferno tem um tempo para existir, assim como ele teve um tempo que ele iniciou, e ele tem um tempo para também findar. Ele finaliza no lago de fogo, com as almas então sendo extintas ali, aqueles que praticaram a maldade e que ali serviram ao inimigo de Deus, Lúcifer, né, que é Satanás. Lúcifer também teve o nome dele mudado. Lúcifer significa o portador da luz. Ele era ali digamos, braço direito de Jesus Cristo, ou do Senhor Deus, Criador de todas as coisas, lá no reino dele. Mas se voltou a Cristo, então de luz ele perdeu a luz e tornou-se trevas, aquele ser Satanás, o qual faz a maldade aqui no mundo, e que ele engana as nações, as pessoas no mundo inteiro, fazendo a obra do engano até que se cumpram o tempo devido de todas as coisas. Então hoje nós vamos trazer, irmãos, mais um pouquinho da palavra, da outra porção, para irmos entendendo o que Deus tem feito agora após Branham e após o primeiro adicional ali, a pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa. E então cumpre com a outra porção agora, que é o segundo e último adicional desta mensagem de Branham. Após isto, o tempo termina, o rapto se dá aqui para os gentios, e esta mensagem é passada para as 2 testemunhas de Apocalipse 11, então que testemunharão ali. A mesma mensagem que é pregada aos gentios será pregada para os judeus, para que eles venham então a crer naquele Messias que eles rejeitaram, que é o Senhor Jesus Cristo. E está profetizado que 144.000 almas ali das tribos de Israel, não é? São as 12 tribos, estas 144.000 almas predestinadas a serem salvas nessa pregação dessas 2 testemunhas ali para os judeus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre quem crê também testemunha. Este é o nome da minha pregação hoje. Vamos orar, irmãos? Pai Celestial, Deus e Pai da luz e Criador de todas as coisas, eu peço agora que Tu ilumine a mente dos irmãos que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo na internet, aonde esta live for, né? Que possa iluminar e abrir os entendimentos de todos, para que venham a crer no que está acontecendo agora, nesta hora, para a salvação de suas almas e para ajudar a clarear a mente, tirar essas pessoas presas, nessas almas que estão em prisão agora, nos pecados da carne, e
aqui presas nesse sistema do mundo errado, o qual Satanás tem criado e levado as almas através disso para o inferno. Então, que essas pessoas possam ser alcançadas pela palavra da fé e a verdade dessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho, vou tentar ler aqui para vocês algumas coisas que eu escrevi e também que separei, né? Quem crê também testemunha. Então, eu vou falar hoje um pouquinho aqui, vou ler em São João, no capítulo 1 de São João, né? O Evangelho de São João, do versículo 43 ao 51. Vou tentar ler aqui sem o óculos para ver se fica um pouco melhor aqui, irmãos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, tá, só um pouquinho, irmãos, aqui que eu tenho que preparar uma mensagem para ler depois aqui. Ah, tá aqui. Muito bem. Vamos ver se vai ficar tudo pronto aqui. Tá ok. Vamos aqui continuando então, irmãos, para levar esta palavra para todos os meus seguidores e irmãos que estão ali me seguindo nesta palavra de fé desta hora. Então, João 1, 43 ao 51. Diz o seguinte aqui, irmãos. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus, de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma boa de Nazaré? Desculpa, irmãos, eu li errado aqui, ó. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir, ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo seria engano, né, irmãos? Disse-lhe Natanael, donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, Rabi, vocês sabem que significa mestre, né, irmãos? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Bendita seja a palavra de salvação para nós. Irmãos, então eu li aqui esta passagem na Bíblia e hoje quero falar para os irmãos sobre quem crê também testemunha. Recentemente, ouve-se falar da mensagem da terceira etapa aqui no Brasil. Deixa eu só um pouquinho, irmãos, aqui para me poder ler, para ver se eu fico melhor aqui. Ficou um pouquinho melhor. Eu não sou muito bem da visão, irmãos. Cada dia que passa, ela está ficando um pouquinho pior para mim. Mas a gente vai tentando levar a vida o melhor que a gente pode, né? Ouve-se falar, então, da mensagem da terceira etapa aqui no Brasil, pregada pela pessoa estranha, assim chamada Irmãos, eu vou ter que tirar o óculos, eu acho que vai ser melhor aqui. Assim chamada na profecia da mensagem de Branham, Espírito da Verdade, parágrafo 43. Bom, em meu ministério, eu prego como sendo o pastor Osmar Rodrigues Costa e trato esse assunto como sendo um ministério mundial,
assim como foi o do profeta irmão William Marion Branham. Eu o chamo de o primeiro adicional após Branham partir. Sim, exatamente porque creio no parágrafo 44 da mesma mensagem Espírito da Verdade que Branham pregou, né? Onde trato como sendo um segundo adicional, após Branham falecer e ser recolhido por Deus. E após o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, então, a saber, a outra porção agora, que é a que se fala no parágrafo 44 e a qual estou pregando para vocês. Essa outra porção abrange tudo corrigido e posto em ordem neste meu ministério, e através da continuação de Apocalipse 10, do 8 ao 11, prepara as virgens prudentes, os eleitos, e os reúne para o arrebatamento da esposa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, até aqui nós temos sido preparados desde o tempo que o irmão William Marion Branham veio ao mundo e pregou a sua mensagem como mensageiro das eras da igreja. Esta mensagem de Branham, irmãos, é a mensagem que prepara o eleito, ou também, como podemos dizer, as virgens prudentes da parábola das 10 virgens, se não me engano é em Lucas 25, se não me engano, ou é Mateus 25, um desses dois na Bíblia aí, que fala sobre as parábolas das 10 virgens. Então, irmãos, essas 10 virgens ali são preparadas por um alarido. Esse alarido é uma mensagem, e esta mensagem que vem através de alguém que fala esse alarido, que então é crido que seja o irmão William Marion Branham, que nasceu com o dom de ser profeta, dom de profecia, profetizar. Ele teve também dom de curas, onde ele curou pessoas enfermas, muitas delas no seu dia, produzindo vários milagres, e também ele discernia os pensamentos e os corações, as intenções do coração das pessoas que dele se aproximavam. Ele teve esses dons dados por Deus que o acompanharam no seu ministério para atrair as pessoas. E então, atraindo as pessoas com os dons de cura, ele então teve a época que ele começou também a falar na sua terceira etapa do seu ministério, que era abrir a boca e falar a palavra revelada do dia e da hora, que este era o maior propósito de Deus na vida de Branham. Não era curar os enfermos e tal. Isto houve na primeira e segunda etapa deles. Teve ali a curas e enfermidades, né, das enfermidades das pessoas, porque isso atraía o povo. Deus queria atrair o povo, mostrar o seu poder através de Branham e das curas que ele fazia. E então a multidão começou a seguir Branham por causa disso, até que chegou o ponto em que Branham tinha que então começar a falar a palavra da verdade da hora e do dia. E então ele foi ali fazendo suas pregações, revelando, falando contra o sistema das denominações aqui no mundo, até que chegou a época em que apareceu aquela nuvem sobrenatural em 28 de fevereiro de 1963, e ali houve uma mudança significativa no ministério de Branham. Desde ali, desse tempo em diante, ali a palavra foi aberta no ministério de Branham, porque ali foi revelado para ele os mistérios que haviam nos trovões ali de Apocalipse 10, que João ouviu vozes e ele escreveu aquelas vozes, né? Aquela voz, escreveu ali a voz do trovão, dos trovões. E, na verdade, quando ele foi para escrever, então a voz maior, que era Deus, disse para ele não escrever. Então ele não escreveu. Ficou ali envolto em mistério, até os dias em que foram reveladas através do profeta William Branham, que tinha este propósito também,
além de restaurar a palavra e a nossa fé aos nossos pais apóstolos, né? Para que voltássemos a crer como eles criam no tempo em que eles pregavam ali, pois após a morte dos apóstolos, então veio uma falsa igreja no mundo, tomou conta do mundo e deturpou toda esta palavra, fazendo com que existissem então divisões, e assim foram se cumprindo as 7 eras da igreja. Então, irmãos, tudo iniciou com o Alfa, Jesus Cristo, e finaliza com o Ômega, Jesus Cristo em Branham, que encarnou novamente nele, através dele, a pessoa dele, a palavra feita carne novamente no natural. Não é que Jesus Cristo esteja dentro de Branham, ou tomasse seu corpo. Não é isso. Porque se for ser isto, irmãos, seria como se fosse a religião do Candomblé ou do Espiritismo, aonde as pessoas ali têm os seus corpos invadidos, digamos assim, por demônios, e emprestam os seus corpos aos demônios para que eles então tomem conta do seu corpo e eles usem aquele corpo emprestado durante aquele tempo, vamos falar assim, para que esses demônios, né, possam então usar e falar com as pessoas e ali produzir a obra do engano sobre a terra. Mas nós não somos espíritas, muito menos somos do Candomblé e dessas outras religiões afro. Não é isto que Jesus Cristo veio e tomou o corpo ali como se fosse um espírita ou um médium que eles chamam, né? Não é isto. O que acontece é que a palavra de Deus entrou dentro de Branham. No momento em que Branham esteve dentro da nuvem e foram revelados os mistérios para William Marion Branham, aquilo entrou dentro dele. As revelações, os mistérios que ele recebeu do anjo forte, que deu a ele um livrinho, mas este livrinho era fictício. Este livrinho era a palavra revelada da hora, do momento, revelando e falando para Branham dentro da nuvem sobrenatural que apareceu ali em 28 de fevereiro de 1963, falando para ele os mistérios que foram ditos a João e dito a João que não escrevesse, por isso não ficou escrito na Bíblia, ficaram em mistérios. Até o dia em que então veio um profeta, que era Branham, e Deus revelou a ele, estava ali o momento de ser aberto ao povo e revelado aqueles mistérios para todo o povo no mundo. Então não é que Jesus Cristo esteja dentro de Branham ou tomasse seu corpo, não é isso, mas é que as obras que o profeta Branham fez em vida também trouxe de volta as mesmas coisas que Jesus fez em vida. E como Jesus mesmo falou, seriam até maiores que as obras que ele mesmo próprio fez. O profeta Branham fez até esquilos vir à vida e aparecer do nada, somente falando a palavra. E isso foi Jesus, reproduzido entre os homens naturalmente, através dos sinais realizados pela palavra que se fazia carne, produzindo algo do que não existia. Jesus tomou da água já existente no natural e a transformou em vinho da melhor qualidade em uma festa de casamento. Ele tomou de pães e peixes já existentes e os duplicou e até triplicou o número deles para alimentar centenas de seguidores. Mas o profeta Branham falou, dizendo: haja como Deus, o Criador, fez.
e do nada veio a existir algo naturalmente. Quando ele disse, haja esquilo lá naquele galho daquela árvore, pá, apareceu um esquilo lá. Haja um outro esquilo em outro lugar ali, em outra árvore, pá, apareceu aquilo lá. Isto foi do nada, não era de algo existente. Do nada, Branham fez existir. Então, é uma obra maior até do que a que Jesus Cristo fez e disse que após ele ainda haveriam sinais maiores do que o que ele fez. Jesus tomou pães, peixes que já existiam e os triplicou, duplicou ali para alimentar o povo. Tomou da água que tinha e transformou ela em vinho. Então era algo que já existia. Então vejam, no ministério de Branham foi Cristo reproduzido até mais poderoso que no tempo de Cristo. E isso se cumpriu a própria palavra de Jesus Cristo. Quando Branham desceu da nuvem, deixe-me ver aqui, irmãos, tem uma pessoa assistindo ali. Ah, tá. Quando Branham... então vejam, irmãos, quando Branham... Então um pouquinho aqui... desceu da nuvem naquele 28 de fevereiro de 1963, ele entrou na nuvem como Branham e saiu dela como o mesmo Branham, porém com a palavra revelada e aberta dentro dele, os mistérios dos trovões ditos ao apóstolo João, revelados na mente do profeta. Ele recebeu do anjo forte todas as revelações. Ali estava Cristo, Jesus dentro dele. A palavra total e absoluta, totalmente revelada. Então ele desceu da nuvem e algum tempo depois passou a pregar os mistérios que são as revelações contidas nas pregações de Branham sobre os 7 selos. Em 9 de janeiro de 2024, o pastor Osmar Rodrigues Costa foi recolhido por Deus. Os diversos grupos foram divididos entre eles, e hoje cada um prega o que aprendeu do adicional Osmar, mas alguns até aumentam algumas coisas. Pregam uma mensagem de João, erradamente, que até Osmar falou para não chamar ele de João ali algum tempo antes do pastor Osmar ser recolhido. E ele não sabia que ia ser recolhido, mas foi algo que a gente vê que tinha a mão de Deus ali atuando no pastor Osmar. Então fez com que Osmar, nesse devido tempo, pregasse uma mensagem e dissesse, não me chamem de João, eu não sou João. Esta mensagem não é a mensagem de João. E ele não o é mesmo. O profeta Branham é o profeta Branham, não é Jesus Cristo. Eu sou eu mesmo e não outro alguém. Entendem? Osmar é o próprio Osmar. Somos irmãos e conservos uns dos outros, pregando a palavra. A palavra é pregada no mundo todo em diversas denominações existentes. Isto inclui os branhamitas. Porém, somente uma igreja mundial, um grupo, é visto por Deus como o verdadeiro, como sua esposa, os eleitos, as virgens prudentes da hora. Então há várias denominações no mundo, denominações evangélicas, que são provenientes da Igreja Católica Romana e que ali no tempo de Martinho Lutero, que era um dos mensageiros das eras,
trouxe a mensagem que dividiu a Igreja Católica em duas partes, e começaram ali a existir os luteranos, os evangélicos, que criam no evangelho luterano da época. Então Martinho Lutero pregou aquela mensagem e causou uma divisão na Igreja Católica Romana. Até ali Martinho Lutero, havia ali mensageiros, mas cada um ia pregando a sua luz do dia e da hora. Foi-nos ensinado sobre a mensagem de um só homem em cada tempo, em cada hora que aquele homem da hora escolhido por Deus está pregando. Este homem da hora é o líder mundial da hora escolhido por Deus mundialmente para isso. Então vejam, irmãos, em cada tempo há um homem que é o homem da hora pregando. Apóstolo Paulo foi o homem da hora dele. E assim, irmãos, estes mensageiros das 7 eras da igreja que estão aqui, né? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Irineu foi a era de Esmirna, Pérgamo, Martim, Tiatira, Columba, Sardes era Lutero, né? Então, até Lutero, houve alguns mensageiros das eras anteriores a Lutero. E isto foi progredindo. Cada era uma luzinha a mais, ou seja, a palavra aperfeiçoando cada vez mais. Nós poderíamos pensar numa escada. Cada degrau subia um outro degrau e ali uma luz a mais, até que chegamos hoje, né? Ou que chegou no tempo, digamos assim, de Branham, da era de Laodiceia, que então seria o espírito de Elias sobre um homem, profeta, que era irmão William Marion Branham, cumprindo Malaquias 4, versos 5 e 6. Então, irmãos, isso só para dar uma pequena explanada para os irmãos entenderem um pouquinho melhor. Eu tenho observado as pregações ali no tabernáculo em Franca. O tabernáculo de Franca, para mim, foi escolhido por Deus para ser o quartel mundial da hora para o mundo todo, após Branham ser recolhido. Então, para mim, quando o pastor atual declarou que lá não era mundial, mas um ministério local, como qualquer outro tabernáculo, ali tudo denominou e perdeu o sentido do que o próprio pastor Osmar Rodrigues Costa iniciou pregando. Porque o pastor Osmar Rodrigues Costa, ele sabia nele mesmo que aquilo ali era um quartel-general mundial. E ele queria, no intento dele, passar às pessoas que elas compreendessem isso dentro delas. Porém, ele não queria dizer, eu sou a pessoa da hora e do dia que tenho que pregar para vocês após Branham. Eu fui escolhido por Deus para isto. Ele queria que nós enxergássemos isto. O profeta Branham, no tempo dele, a mesma coisa. Ele não dizia, eu sou o profeta, eu fui escolhido por Deus para ser o mensageiro das eras. Não, ele pregava as mensagens dando a entender e queria que quem ouvisse tivesse a revelação de entender que estavam crendo em um homem e que aquele homem estava cumprindo um propósito de Deus na terra, cumprindo ali mais uma etapa de salvação e de luz naquele dia da hora que ele estava pregando. Mais uma luz trazida para nós, ou seja, mais uma verdade. Luz e verdade é a mesma coisa. A verdade é a luz do momento. É a verdade que nós temos que crer. Por isso que nós não somos religiosos. Nós cremos na palavra da verdade. E a palavra da verdade é que nos liberta, então, das trevas para a luz. Nos liberta daquilo que nos aprisiona e nos faz livres para crer na verdade que o Senhor Jesus Cristo prega.
Porque quem é a verdade? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Então ele é o caminho, ele tem a palavra da verdade e ele é quem pode dar a vida eterna a cada um de nós. Ele tem vida eterna e ele a dá a quem ele achar que merece esta vida eterna. Então, irmãos, vejam, o quíntuplo da hora do Osmar se desfez no mesmo momento em que declararam que ali era algo local e que se dividiram. E assim que o pastor, o líder maior, é tirado, as ovelhas se dispersam, diz a palavra. E foi justamente isso que aconteceu. E era justamente isto o propósito de Deus para aquele momento. E também foi o propósito de Deus para o momento de quando o irmão Branham desencarnou, ou melhor, foi recolhido, não é? A gente fala ali a palavra desencarnou, encarnou, os espíritas falam muito sobre isto. Agora, você vê um evangélico falando isso, você vai dizer assim: nossa, mas você é espírita. Não é que nós somos espíritas, mas a palavra desencarnar significa sair a alma do seu corpo e ali perdeu o seu corpo. Não tem mais aquele corpo, carne. Então é um desencarne. Não está errado em dizer isto. Não significa que nós somos espíritas. Não, nós não somos espíritas, mas nós somos seres espirituais porque cremos no espiritual. O que é ser espiritual? Ser espiritual é saber que existe nas regiões do invisível, existe o bem e o mal. Os anjos caídos do mal, que fazem obra de engano, e os anjos que não são caídos e que ficaram no lugar, nos seus devidos lugares, e batalham por Jesus Cristo até hoje, batalhando pela verdade contra os anjos caídos que fazem a obra do mal e do engano aqui neste mundo. Então vejam, irmãos, o quíntuplo da hora do Osmar, ele se desfez neste momento, é o que eu creio. Então, observem, o Tabernáculo Branham em Jeffersonville, no tempo do profeta, que ele estava vivo, era o quartel-general mundial da mensagem para preparo ao rapto. Mas isso mudou após Branham ser recolhido por Deus. Todos lá também dividiram e dispersaram, e assim era mesmo o desejo de Jesus. A coluna de fogo, que é Cristo Jesus, o Deus Criador, movimentou seu homem da hora após Branham partir e trouxe a mensagem para o Brasil através do reverendo Art Russell Martin e sua esposa Glorene. Agora vejam, a coluna de fogo movimentou, ela saiu dos Estados Unidos, onde iniciou a mensagem de Branham, e ela veio para o Brasil. Só que vocês têm que entender, irmãos, nós temos que entender que Deus sempre trabalha através do homem. E Satanás também faz a obra do mal através dos homens que seguem a Satanás. E Deus faz a obra do bem aqui no mundo dos homens e mulheres que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Então, existe essa diferença. Deus trabalha através do homem. Agora, nesse sentido, falando do homem, é do homem mesmo. Porque Deus não trabalha através da mulher. Porque Cristo não escolheu uma mulher para ser pregadora. Então vejam, nem mesmo missionária. A mulher não pode falar na igreja, mas a mulher pode testemunhar para outras pessoas da igreja e do local onde ela frequenta.
e pode aconselhar e dizer: eu frequento tal lugar, ali o meu pastor é assim, assim. Mas a mulher na igreja, apóstolo Paulo disse, ela tem que ficar calada, ou seja, não permito que a mulher fale na igreja. Ela só pode falar se o pastor ordenadamente então permitir que ela vá até a frente para dar um testemunho de vida, uma cura, algo que aconteceu na sua vida, que trouxe ali algo de bom para passar à igreja. E só, não mais que isto. Ou para cantar um hino, louvar a Deus, neste sentido também pode a mulher então falar na igreja. Agora, o falar na igreja, a mulher pregar a palavra de Deus, então a noiva do Senhor não aceita isso. A esposa do Senhor não aceita isso. Não tem como aceitar isto, porque a esposa é o 100% da palavra. Agora, a igreja rebelde que está no mundo aceita isto. Vejam bem a diferença. A igreja rebelde, vamos dizer assim, os evangélicos que pregam a palavra de Deus, a Bíblia, eles ali aceitam mulheres pregadoras nas igrejas. Mas isto, no corpo de Cristo, a esposa do Senhor Jesus Cristo não existe. E este já é mais um motivo porque as pessoas não vão ao arrebatamento, porque são rebeldes. Para pertencer ao corpo verdadeiro de Cristo, ser um eleito ou uma eleita e ser virgem prudente, então as mulheres não são pregadoras. Na esposa, o mundo aceita isto. Deus até permite. Agora, como vai ser o tratamento dessas irmãs pregadoras? Eu não sei. Isto é com Deus. Eu não sei dizer para você. Nem todas as coisas nós sabemos. O que sabemos é que temos que obedecer o que o apóstolo Paulo iniciou e deixou lá pregado. Não cabe a nós discutir isto. Se lá diz mulheres pregadoras não podem falar, a mulher não pode falar na igreja, é para ser obedecido isto. Entenderam, irmãos? Então, quem não obedece isto é também considerado um rebelde. Porém, não pertence à esposa de Cristo. Poderá pertencer à igreja deste mundo que vai ficar no arrebatamento já também por não obedecer esta parte. Já é um requisito que não é aceito para ser esposa do Senhor, para ser noiva e esposa. Entenderam, irmãos? Então vejam. Então foi trazida aqui para o Brasil pelo pastor, né, vamos dizer assim, o reverendo Art Russell Martin e a sua esposa, a palavra que Branham pregou lá na América e na Europa, porém aqui no Brasil não havia sido pregada. No culto Conferência com Deus de 20/12/1959, antes da pregação da mensagem por Branham, durante a parte inicial dos cânticos, uma irmã entregou uma profecia que ficou intitulada, essa profecia, como Ao Meu Servo do Brasil, que a mensagem de Branham seria levada ao Brasil por este servo, irmão Martim, e Branham, do púlpito, apontou para o irmão Art, ali na plateia, e disse: isso é o suficiente a este irmão. E disse que Deus tinha escolhido ele e sua esposa para levarem sua mensagem ao país do Brasil. Então, na profecia, ainda haviam partes que se referiam a essa mensagem de Branham ser pregada às nações ao redor do Brasil. Isto tudo se cumpriu já, irmãos. Isto é coisa já do passado, de anos atrás. Até mesmo do meu tempo, de quando eu conheci a mensagem de Branham, isto já havia se cumprido também. Esta parte em que o Martim pregou ela aqui no Brasil. Então eu sou um que sou após Branham também. E após também o irmão Martim. Eu recentemente ouvi o pastor de Franca declarar num culto deles agora, desta semana, que a mensagem da hora hoje é pregada por diversos pastores da hora, se referindo aos que aprenderam e andaram com o pastor Osmar. Mas vejam,
Eu não tenho como concordar com isto, meus irmãos, porque a mensagem da hora sempre foi pregada pelo homem só da hora. E foi isso que o pastor Osmar ensinou para nós. Ele disse que a mensagem era aquela mensagem de um só homem. Cada tempo um só homem. E isso não parou de existir desde o tempo em que Branham foi recolhido. Ele foi o último profeta mensageiro à terra, o último profeta e sétimo anjo das igrejas, das eras das igrejas, e ali ele pregou a sua mensagem, colocou as coisas em ordem, restaurou a palavra e a nossa fé aos nossos pais apóstolos e revelou os mistérios escondidos que haviam assim revelados para eles na nuvem de 28 de fevereiro de 1963 e fez a parte dele. Então Deus o recolheu e o levou. E ali termina o ministério último do sétimo anjo. Então não quer dizer que na terra após o irmão Branham, que hoje nós continuamos ainda pregando o evangelho de Branham, não é o evangelho de Branham, pregando a mensagem de William Marion Branham que ele pregou, nós continuamos essa mensagem, profetizando ela novamente, continuando o que o primeiro adicional, Osmar Rodrigues Costa, pregou ali inicialmente do ano 2000 para cá. Isto continua existindo. Então, não significa que pastor Osmar é um profeta e é um oitavo mensageiro. Que ele é um profeta, eu creio que sim. Ele é um profeta na qualidade de pastor e com mais luz que os outros pastores da mensagem aqui no Brasil. E eu diria, até mais luz com a mensagem, não só aqui do Brasil, mas com a mensagem de Branham no mundo inteiro, porque ele foi ali escolhido por Deus para continuar esta mensagem de Branham. Então ele era sim um que tinha mais luz e explicou esta mensagem e profetizou ela para nós melhor, explicando ela melhor para nós, ali do ano 2000, e não só nós brasileiros, mas para onde esta palavra que ele pregou ir. Em todos os países, porque a mensagem deste homem só, que ele continua na mesma, digamos assim, mesmo ministério de um homem só, não é após Branham. Então a mensagem que foi evoluindo, ela sempre continuou sendo de um homem só. E Deus sempre levanta este homem só para nós crer nele no momento. Este homem só era o pastor Osmar Rodrigues Costa, meus irmãos, o qual eu mesmo não conseguia crer direito. Eu não estava entendendo direito. Eu pensava que ele estava querendo ser tipo um papa. E estava sendo ali uma obra de nicolaísmo, mas como que vou crer neste homem? Ele quer ser igual ao papa, mas não era assim. Irmãos, assim como a Igreja Católica Romana, ela prega esta falsa mensagem dela no mundo e enganou a todos no mundo, a quem eles possam enganar, né, com a mensagem deles, com a pregação deles, deturpando a palavra verdadeira da Bíblia. Então vejam, assim existe uma palavra da verdade com um só homem que, quando um é tirado, é colocado outro, mas ele não é papa. Ele é que é um líder mundial da noiva e que a noiva precisa ter esse líder para que ela não fique confusa e dividida. Porque Deus precisa desse líder mundial. Deus trabalha através desse líder mundial e ele continua isso até o final, até chegar no arrebatamento. Então vejam que quando é tirado aquele pastor Osmar, todos ficam confusos e divididos e hoje estão pregando da maneira que querem por aí. Pregam a mensagem de João, pregam ali que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser com ele. Eles fazem esse tipo de coisa e usam os dízimos todo para eles em suas igrejas individuais e fazem o que quiser com elas, com esse dízimo. Porém, o dízimo não é assim. O dízimo, irmão Branham deu exemplo que era 10%,
somente do pastor. E os 90 é para a igreja, para o povo daquele pastor ser dividido, ajuda a igreja e tal. E também ele deixou pregado que a igreja pode se reunir e votar um salário para este pastor maior que 10%. Pode chegar, digamos, a 30%, 40%, dependendo do número de irmãos convertidos que tem em cada tabernáculo ou cada congregação. Porém, esta mensagem de Branham, aos branamitas, não é a mesma mensagem evangélica dos evangélicos denominacionais aqui no mundo, porque eles são filhos da Igreja Católica Romana, aos quais voltarão agora no final a se reunir com a sua mamãe romana e a voltarem a se unir com ela. Porém, a esposa de Cristo não. A esposa do Senhor Jesus Cristo aqui no mundo não vai se reunir com a Igreja Católica Romana. Poderá ser perseguida por ela, mas aceitar reunir com ela não, de maneira alguma. Então vejam, a mensagem da hora sempre foi pregada pelo homem só da hora que Deus levanta, e não por pastores divididos em quem Deus não trabalha mais. Porque se não existisse o parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, tudo bem, certamente seria assim. Mas ainda anteriormente diz que fiquem com ela. Com ela o quê? A Escritura, enquanto for Escritura. Senão virá outra porção agora. E para quê? Para corrigir o que não é Escritura e pôr no seu devido lugar. Mensagem de João não é Escritura. Dizer que o dízimo é tudo do pastor e que ele faz o que quiser com ele, não é Escritura. Entre outras coisas mais. Então, queridos, não me levem a mal, mas a palavra da hora não é pregada por pastores divididos, nem aqueles que se dizem locais. Mas a palavra sempre vem através de um único homem da hora que Deus levanta, e isso, hoje, a palavra da hora não está com nenhum deles, mas com aquilo que a profecia de Branham diz que está na outra porção agora, e o quíntuplo de pastores do Osmar já não é mais, e é nisso que creio, e é isso que prego. Se você é um autêntico branhamita, você não pode crer nisso que passou, mas é passado. A palavra mundial da hora e os eleitos, virgens prudentes e família Branham da hora é a outra porção agora. Isto mudou, meus irmãos, e Deus fez isto mudar, porque assim foi necessário ser. Só um pouquinho aqui, irmãos, que eu hoje tive que ligar umas velas aqui, porque estava se indo as luzes aqui, e eu tenho que apagar uma aqui que estava quase pegando fogo aqui no castiçal ali atrás, que é um castiçal que ele é de plástico, né? E ela chegou no final ali. Ia dar um acidente aqui, mas agora eu apaguei, irmãos. Então vejam. Então esta palavra, vocês têm que entender que esta palavra da hora, ela é dada a este homem da hora. Ela foi dada a Branham. Branham partiu, ficou com o adicional Osmar. Ele não é um oitavo profeta, isto não. E nem um oitavo mensageiro, também não. Osmar pregou o que Branham pregou, apenas teve que vir à existência, Apocalipse 10, do 8 ao 11, para falar aquilo que Branham já havia pregado, para lembrar as pessoas de Branham lá no passado. E assim ir batizando em nome do Senhor Jesus Cristo os novos convertidos que vieram após a mensagem de Branham, porque o arrebatamento não aconteceu até os dias de hoje. Então, a palavra de Deus continua sendo pregada até o rapto. Entenderam, meus irmãos? Não termina ali.
Eu não prego que a palavra terminou ali com Osmar. A palavra continua sendo pregada do mesmo jeito. Compreenderam, meus irmãos? Ela vai até o final e com pastores. Nada que fitas e gravações e isto e aquilo. Você tem que ter o teu pastor, que ele te ensina na congregação, você se aconselha. Você tem que ter o teu pastor. Você pode ouvir as mensagens em gravações e áudios, tanto do irmão Branham quanto do pastor Osmar, e nós precisamos ouvir para nos alimentar, aprender cada vez mais com ele, mas nunca deixar de ouvir o nosso pastor pregar, porque no momento cada pastor tem uma palavra para o seu rebanho na hora. E este rebanho que ele conduz na hora, ele está sujeito ao homem só da hora, que era o que tinha que ser com o pastor Osmar, que eu mesmo não estava entendendo. E passei a compreender porque Deus abriu o meu entendimento, então, depois que eu também me retirei da mensagem que o próprio pastor Osmar pregava. Não da mensagem em si, mas das pessoas que não me queriam bem na mensagem, e outros fizeram muitas fofocas e falaram muito mal de mim, assim, afastando as pessoas de mim. Mas isso era um propósito de Deus também, meus irmãos, porque as coisas acontecem assim. Irmãos, vocês têm que compreenderem que todos nós falhamos. Nós somos pessoas que somos falhas. Vocês não podem condenar a minha pessoa. Quando condenam a minha pessoa, vocês estão condenando a si próprios, porque o Senhor Jesus Cristo não deseja isto. Deus deseja que nós, em respeito, respeitemos uns aos outros e queremos bens uns aos outros e nossos irmãos, que são branhamitas e que creem na mesma palavra, na mesma fé, na mesma doutrina, só que eles estão todos divididos e estão crendo em partes, creem iguais uns aos outros, mas em outras partes eles não creem igual uns aos outros. Compreendem isso, meus irmãos? Uma congregação crê, diz que é a mensagem de João. Já uma outra diz, não, o pastor Osmar falou que não é mensagem de João. E aquele que continua crendo na mensagem de João fala mal do outro, que não é mensagem de João. E aquele que prega que tem que ouvir uma fita gravada do irmão Branham para ser salvo e que o pastor fica no banco, crê naquilo. E é errado também. E não crê igual aos outros irmãos. Então vocês veem, irmãos, que tudo está dividido. Não é só no Brasil. Isto está dividido mundialmente entre todos, inclusive no irmão José Branham. E o próprio irmão José Branham tem que acertar este alvo se ele quiser ir no arrebatamento junto com os seus. Agora você pode dizer, mas irmão César, você é um doido, nem pastor você é. Você, quem que te ungiu a pastor? Ora, irmãos, eu tive um chamado de Deus, estou aqui respondendo o meu chamado. Quer você creia ou não, se você crê, que seja abençoado. Se você não crê, eu digo para você que a mensagem que eu prego vai dizer para você que você está perdido e vai ao inferno. Porque eu creio que o meu chamado é este para falar isto nesta mensagem da hora para todos. Inclusive, irmão José Branham, não desrespeitando ele é uma excelente pessoa, maravilhoso homem de Deus, um filho do profeta e que leva a mensagem adiante. Porém, o seu trabalho não é este, de ter tido esta revelação do homem só da hora. O trabalho do irmão José Branham é produzir as mensagens para todos e dar alimento que seja, vamos dizer assim, escrito ou gravado para a noiva. Mas não que deste alimento vai produzir uma salvação sem que a noiva entre na fila e siga o líder mundial da hora e do dia agora. Porque a noiva nunca fica sem líder. E Deus não trabalha dessa maneira
sem que seja através de um homem liderando algum povo para conduzir a algum lugar. Compreendem, meus irmãos? Eu, no meu ministério, não creio nisso, por isso eu prego assim. Então, quem crer igual a mim, que seja bem-vindo comigo. Agora, o que não crer igual a mim, que continue do jeito que está. Eu, do que eu creio, só posso dizer para você que, se você não crer desta maneira que existe o homem só do dia e a mensagem de um só homem, você não vai chegar a lugar nenhum, nem ouvindo as pregações do pastor Osmar, sentadinho e reouvindo elas novamente, e nem reouvindo as mensagens do profeta em fitas gravadas. Você não chegará em lugar nenhum. Você chegará apenas a ficar aqui no mundo junto com as denominações evangélicas que estão predestinadas a isso, não subirem no arrebatamento e passarem pela tribulação que virá a este mundo. Então eu creio assim. Quem quiser crer comigo, venha. Quem não quiser crer comigo, não precisa nem me criticar, fique crendo do jeito que você está. Cada qual irá com o seu igual. Agora, as águias verdadeiras reunirão no corpo verdadeiro. Elas estarão em volta deste corpo. Quem é este corpo? É a palavra. Da hora. Vamos ver aqui. Deus nunca trabalha com grupos de homens, mas através de um, os grupos se unem à verdade da hora. Então são o quíntuplo da hora. Quando Osmar pregava, aqueles que estavam unidos com Osmar era o quíntuplo da hora. Ou, podemos dizer, aqueles que estavam unidos com a pessoa estranha da hora do dia, que cumpriu ali a profecia de Branham, pregada em Espírito da Verdade, parágrafos 4.2 ao 4.4. Este quíntuplo valia. Sim, andou do jeito que andou lá, fazendo viagens demais, companheirismos errados demais, batismos indo um daqui do sul, batizar lá no Pará. Quando lá tem também pastor, por que tinham que gastar esse dinheiro e ir lá fazer esse batismo? Lá não tinha pastor? E o próprio pastor Osmar não tinha membro que ele poderia ali colocar a sua mão e dizer sobre ele que ele era um que ia ajudar no ministério do Osmar, para ajudar ele a batizar pessoas, precisava ele chamar pastores daqui? Tudo bem, quiseram esse companheirismo. Eu não vou falar nada que sou contra ou não sou, porém eu posso ter que dizer a verdade do que eu percebi naquela hora, naquele momento, e percebo até hoje que Deus não estava nisto, e Deus não se agradou disto, tanto que teve que dar um basta nisto, recolhendo o pastor Osmar. Por isso é que aconteceu, então, dele recolher o Osmar. Agora, continuando aqui, irmãos, agora não que eu esteja, irmãos, criticando ou condenando, não. Nós, seres humanos, às vezes chegamos em um ponto que nós acabamos ficando cegos naquilo que nós cremos, naquele companheirismo. Ficamos tão cegos que, se Deus não colocar ali um ponto final, nós não voltamos a enxergar o que temos que enxergar, que é a verdade da hora do momento para a nossa salvação. Então Deus tem que vir e fazer alguma coisa. Isto não significa que eu esteja condenando estes irmãos. Não, eu apenas estou dizendo que Deus teve que fazer aquilo. Teve que fazer um movimento. E, além de tudo, tinha que cumprir a profecia de Branham, que já estava dizendo que quando não fosse mais escritura, viria então uma outra porção agora. Então, para vocês verem, irmãos, que isto já estava profetizado de ser assim na própria mensagem Espírito da Verdade, parágrafo 44. E isto Deus tinha que colocar a cumprir. Então não é que seja culpa destes homens, destes pastores. O que eles têm culpa
é de fazerem coisas erradas uns contra os outros, contra irmãos inocentes, fazendo coisas deste tipo, que ficam condenando as pessoas, sabe? Criticando, difamando, caluniando pelas costas, fofocando uns para os outros e colocando pastores até contra certos irmãos de sua própria congregação por causa de fofocas. Então, estas coisas são pecados, meus irmãos. E isto tem que parar. E como que vai parar? No momento em que você crer na verdade da hora e do dia, na verdade que o dia prega hoje de a mensagem de um homem só e pôr ela em prática verdadeiramente e aceitar este homem que Deus tem colocado diante de você para ser aquele que vai então colocar tudo em ordem para o arrebatamento novamente, trazer de volta a fila que qual se desviaram. Então, neste momento, tudo é perdoado. Tudo é perdoado por Deus, porque o desejo de Deus é que todos sejam unidos e se amem uns aos outros e se respeitem uns aos outros. Os que são casados, respeitem os que são solteiros. Os que são solteiros na congregação, se respeitem aos casados. Agora eu vou dizer para vocês, de experiência própria, temos que entender que no reino de Cristo, lá não há sexo. Nós seremos pessoas que lá não existe sexo. Então, por isso, meus irmãos, se tem irmãos na congregação que sofrem perseguições e pastores que são casados e que não respeitam esses irmãos, querem forçar eles a casar, quando na verdade dentro deles eles não têm desejo de casar. Eles querem continuar a vida servindo a Cristo dentro da congregação e serem respeitados como os outros casados são respeitados. Então, se você não respeita o irmão solteiro porque é solteiro e ele quer continuar sendo solteiro, e ele mesmo escolheu ter uma vida de solteiro celibatário porque ele não precisa casar, ele não sente desejo de ter uma esposa para ficar grudado nela e ela nele. Entendem, meus irmãos? E você não respeita esse irmão solteiro, você nem mesmo é um pastor verdadeiro, espiritual, que saiba respeitar a sua ovelha, ou aconselhar ela, ou mesmo levar em frente um povo. Você não está preparado para ser pastor, porque um pastor verdadeiro, Deus mesmo o prepara dentro de si para saber também lidar com os seus irmãos solteiros, casados, em respeito uns aos outros. Portanto, meus irmãos, se um pastor não ensina irmãos casados a respeitarem os solteiros, este pastor não é de Deus. O pastor tem que ensinar a verdade e o amor de uns para com os outros para todos, casados ou solteiros. Agora aqui foi só um parênteses, irmãos, então vamos continuar aqui mais um pouquinho, só mais um pouquinho e logo eu termino. Se você crê, você testemunha esta verdade da hora para outros que nada conhecem sobre a palavra revelada do momento. Você testemunha que o pregador verdadeiro da hora é aquele que prega a outros a outra porção agora. Se você não testemunha isso, você não é nada, a não ser uma falsa testemunha que fala aos outros do que já passou, e isso não te levará ao rapto nem unir-se com as águias no corpo da hora. Você simplesmente ficou unido com o passado e ficará no rapto. Este passado que eu quero dizer é o passado de Branham, o passado do pastor Osmar, tudo é passado. Porém, deste passado, tudo nós temos exemplos e coisas que eles pregaram para nós seguirmos. Irmos adiante, marchando sempre em frente até o arrebatamento, conforme o próprio Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche, não fique parado no deserto. Se você ficar parado e não ir adiante e atravessar o mar que se abriu, o faraó vai te pegar e vai te matar. Mas eu abri o mar para você.
Em outras palavras, eu abri o teu entendimento, siga em frente com esse entendimento aberto, com a clareza na tua mente, não fique parado, para você então alcançar a transformação de corpos que você precisa para ser noiva que vai ser raptada. Você precisa alcançar a transformação que haverá. O passado passou, pois Deus precisou transformar isso. Quero ler aqui com vocês, irmãos, um pouquinho da mensagem, então, do profeta Branham, que nós vamos ver aqui na mensagem que ele pregou com o título Testemunhas. Vamos ler aqui esse Testemunhas pregado pelo irmão Branham em 5 de abril de 1953. No parágrafo 47, deixa eu ver se eu acho aqui, só alguns parágrafozinhos aqui, no busca aqui, irmãos, aqui, 47. Então, diz irmão Branham nesta mensagem, então por essa razão ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo, somente através do Espírito Santo. Você tem que ser uma testemunha pessoal, você mesmo estando ali, sabendo algo a respeito, sabendo do que você está falando. Agora, o que é o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo é a palavra da hora, do momento, do dia que você está ouvindo. Esse é o Espírito Santo para nós agora. Então, irmãos, enquanto você não recebe esse Espírito do dia, o Espírito Santo, você não pode testemunhar. É isso que o irmão Branham está dizendo aqui em outras palavras. Continuando o parágrafo 48. E Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Você sabe, eu digo isto agora com todo respeito. Não é nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. Aqui está o que nos prejudica mais do que nunca. São pessoas que estão professando serem cristãs e não vivem como tal. Esta é a coisa. Veja, elas não são testemunhas corretas. Elas não podem testemunhar até que tenham uma experiência. E quando têm uma experiência, então se tornam testemunhas automaticamente, porque nascem de novo. E todas as coisas do mundo, velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Então você se torna uma testemunha de Jesus. Essa experiência, irmão, que experiência é que nós vivenciamos agora nesse último tempo? A palavra revelada da hora, os 7 trovões revelados e abertos para nós. Quem creu nisso tem uma experiência com Cristo, então você tem o que testemunhar às outras pessoas que não têm desses mistérios revelados. E nós somos testemunhas disso. Porém, para você ser uma testemunha, você tem que crer nisto e tem que também dizer, eu creio nas pregações da outra porção agora, que ela é a verdade desta hora. Então, se você quiser ser salvo, aquilo que passou do Osmar, passou. Você não é mais salvo por aquilo. Aquilo que passou de Branham, passou. Você não é mais salvo por aquilo. Não quer dizer que não seja salvo do que ele pregou. Nós somos salvos das pregações que eles fizeram, tanto Branham quanto Osmar. Mas cada pregação que eles fizeram ali no ministério deles era uma luz, uma verdade que precisava ser aberta em nossa mente para nós crer e continuar indo em frente com aquela verdade que Branham pregou e abriu o nosso entendimento naquele dia. Então Branham deixou a mensagem, a palavra pregada e tudo restaurado da fé dos que creram, os branhamitas, nele, aos nossos pais apóstolos. Então ele foi recolhido, dividiram-se. A palavra veio para o Brasil, foi evangelizada de uma maneira, de outra, foi evangelizada. Mas agora chegou o tempo de se pôr na ordem correta para tudo, porque ela foi evangelizada do jeito que foi acertando o seu alvo,
cada dia tendo mais luz até chegar à perfeição da palavra. Mas ela está perfeita totalmente? A palavra sim, mas o povo ainda não foi colocado em ordem. Por isso o rapto não se deu, meus irmãos. O povo só vai subir no rapto e ter seus corpos transformados quando todos, então, em ordem, crerem em uma só fé, em uma só doutrina, em uma só palavra da hora e do dia, com tudo aquilo que aprendemos desde o tempo de Branham até o tempo do pastor Osmar, e desde as coisas corretas que pastor Osmar pregou, até o nosso dia de hoje. Porém, até o nosso dia de hoje, temos que daqui para frente, como não existe mais aquele passado que é passado, não podemos ficar parados, temos que crer no novo, e que é a outra porção agora que continua, e após a outra porção, eu não vejo o parágrafo 45 dizendo que haverá alguma coisa a mais. Eu vejo que ali termina, porque ali é colocado tudo na ordem. O 100% então entra dentro da noiva, da esposa, dos que são corpo, e agora eles vivem unidos, todos crendo igualmente, sem divergência alguma, crendo por causa deste líder da hora que os colocou na sua ordem e em seus devidos lugares. Então, irmãos, se não for assim, e seus irmãos não crerem desta maneira, não acontecerá rapto. Eu digo para vocês. Aqui, então, continuando o que o irmão Branham fala nesta mensagem Testemunhas, Jesus sabia que antes mesmo destes apóstolos poderem sair e ser testemunha correta, que eles teriam que passar por experiências do que eles estavam testemunhando. Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa, se cada cristão fizesse a mesma coisa? Simplesmente chegasse à igreja e dissesse: agora aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo, e então sairei para ser testemunha. Estão vendo? As coisas seriam diferentes. Vocês não acham? A congregação diz amém. Não teríamos aqueles testemunhos frouxos e vagos. As pessoas testificam e dizem que são cristãs e saem e vivem outros tipos de vida. E o incrédulo chega e vê aquilo, ele diz: bem, veja ali, é esta maneira que eles... E o diabo sempre chama a atenção, desculpa, irmãos, para eles também. Você pode até depender disso. Ele é um negociante. E não subestime sua habilidade e seu ramo de negócio, porque ele inteiramente sabe como funciona. Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo. Você realmente tem que ser uma testemunha. E esse algo, o que é que você tem que conhecer? Você tem que conhecer os mistérios dos trovões que foram todos revelados, inclusive o 7º selo. E o 7º selo se cumpriu ali, no próprio pastor Osmar Rodrigues Costa. A abertura da palavra, e ela está ainda cumprindo hoje, porque estou pregando ela aberta para você, da maneira que o Osmar também ensinou para nós. A abertura da palavra se cumpriu. E agora o que é que você tem que fazer com isto? Crer no homem da hora que está falando para você e dizer: esta é a única igreja mundial que irá no rapto, porque não há 2 ou 3 igrejas mundiais, não pode. É um só homem numa só mensagem mundial, a mensagem de um homem só, então tem que haver uma só. Em todo o mundo tem que haver um só lugar verdadeiro. Muitos mentirosos, muitas fés e igrejas evangélicas pregando a Bíblia. Mas a verdade para a esposa de Cristo desta hora é uma só. E é nesta verdade que você tem que crer na hora e no dia para você ser levado no arrebatamento. Ficar sendo um branamita dividido, sem crer no homem que Deus escolhe para ser o líder da hora até o dia do arrebatamento, que era o Osmar e não é mais, que era a pessoa estranha e não é mais,
isto não te levará no arrebatamento. Mesmo você ouvindo as pregações do pastor Osmar, isto é ficar em uma água parada, reouvindo, mas não seguindo em frente. É como aqueles antigos discos de vinil, que de vez em quando, de tanto se ouvir, criavam um furinho ali naquela música, ou naquele hino. E a agulha, quando vinha naquele furinho, ela ficava repetindo aquilo e não ia em frente nenhuma, não. Deu um sacudão naquele disco de vinil e a agulha vai pular e pam, vai cair em frente, daí então a música continua fluindo normalmente. Mas quando vai fazer aquela volta, ela cai de novo naquele furinho, ela vai ficar parada ali naquele lugar. Não, dê um chute nesse disco de vinil e pegue um que não tenha nenhum furo, que vá simplesmente seguindo a coisa fluentemente como tem que ser. Agora, qual tipo de testemunho é o verdadeiro a falar? Aos que ainda não creem, cada um de nós certamente dará testemunho da congregação onde frequentamos e falamos às pessoas que o nosso pastor é o que prega corretamente, não é verdade? Falamos aos outros onde frequentamos, mas será que onde frequentamos é o lugar correto que produz salvação, vida em Cristo e conduz a Ele? Foi por isso, assim como iniciou com o Alfa, Jesus, assim finaliza no arrebatamento com o Ômega, Jesus Branham, revelado. E essa é a última e única mensagem verdadeira na hora que produz um eleito, ou melhor, que atrai os eleitos verdadeiros, as águias que se reunirão em torno do corpo. Qual é o corpo? É a palavra revelada da hora, os mistérios revelados dos trovões, que mostram para os eleitos tudo que estava em oculto, que o apóstolo João não pôde escrever, mas ouviu e sabia. Isso morreu com ele. E finalmente, na vinda do entremeio, em 28 de fevereiro de 1963, o anjo forte revelou ao último mensageiro das eras, Branham, os mistérios para serem pregados à noiva, e nesse mesmo dia da aparição da nuvem, o casamento da noiva é feito, ou seja, a palavra é revelada e casa dentro de cada eleito que ouve as pregações e casa com ele. Quando você ainda é incrédulo e ouve esta mensagem e crê nas revelações dos trovões, então o incrédulo imediatamente casa com essa palavra. Quando crê e é esposa juntamente com aqueles que ouviram e casaram já antes, quando tinham crido nas revelações e nos mistérios revelados. Então eles casaram em 28 de fevereiro de 1963. Só que este casamento, para uma pessoa que nunca ouviu nada falar sobre isto, ele vai se dar naquela pessoa no momento em que ela ouvir do pregador esta mensagem e essa pessoa vier a crer e dizer: então eu creio no que você está dizendo para mim, e eu necessito ir também ao batismo e mudar a minha vida errada que eu vivia para uma vida correta com o povo de vocês. Eu quero ser batizado nesse batismo que vocês pregam em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser uma nova criatura. E neste momento, esta pessoa que está se reunindo no corpo já casado de Cristo, não é que é esposa, ela passa a ser também esposa do Senhor Jesus Cristo, porque creu, e a palavra que ela creu entrou dentro dela e casou com ela naquele momento, a levando a aceitar o batismo correto da palavra. Mas
essa esposa ficou dispersa quando o homem da hora adicional primeiro foi recolhido. E assim aconteceu no tempo do irmão Branham também, quando ele foi recolhido. Necessita ser posta em fila e em ordem novamente pelo homem adicional da hora, posterior ao que havia e foi recolhido. Deus nunca deixa sua amada sem o líder palavra para pôr em ordem e sem o líder da hora para guiar. E a outra porção é a última mensagem adicional, e não haverá outra aos gentios. Isso encerra o assunto no arrebatamento. Então, a esposa é levada para a festa com o esposo e a mensagem passa para as duas testemunhas de Apocalipse 11, agora para os judeus. Quem crê nisso hoje da hora, também passa a testemunhar do que crê as denominações do mundo e as almas em prisão agora, oferecendo a última misericórdia na terra aos gentios. Ficar ouvindo gravações passadas sem um pastor local e sem prosseguir com a outra porção é ser deixado para trás. Deus abençoe vocês, meus irmãos, com esta palavra que eu tive para dar a vocês neste momento de reflexão e nesta oportunidade que Deus deu a hoje para você ouvir desta pregação. E se você creu nesta pregação, se você que precisa e necessita de salvação para sua alma e não teve salvação até hoje, e que necessita ser salvo e unir-se ao corpo de Cristo, a esposa do Senhor Jesus Cristo, através desta pregação, você, meu irmão, minha irmã, receba esta palavra agora. Eu não vou dizer que eu vou ver as suas mensagens lá no Messenger, porque eu não tenho condições de ver milhares de mensagens que estão me enviando e enchendo a memória do meu celular todos os dias. E alguns eles tentam me ligar e falar comigo, mas eu não tenho condições de atender nenhum, meus irmãos, que eu também trabalho para isto. Como eu gostaria, meus irmãos, de poder trabalhar somente para Cristo e poder ir até vocês e os batizar e pregar para vocês, talvez pessoalmente, se não pessoalmente, pelo menos ter um ministério melhor para poder recebê-los. Mas se você creu nesta palavra, receba ela onde você está aí agora e continue seguindo as minhas pregações e faça dessas minhas pregações e deste momento em que eu prego, quando eu estiver em live ou mesmo ouvindo novamente as minhas pregações, faça dele o seu momento espiritual com Deus, para que você possa ser ajuntado à noiva do Senhor. Deixe seu comentário no vídeo, dizendo: eu creio em você, irmão, quero ser noiva do Senhor. Então, quando eu ver o comentário, eu vou orar por você e você considere-se noiva do Senhor Jesus Cristo, esposa do Senhor Jesus Cristo no país onde você estiver. E então venha, reúna-se conosco, sabendo que esta é a última e única palavra mundial que há no mundo agora, antes do arrebatamento. E então você será unido neste corpo, para que possamos ser arrebatados juntos, porque então o Senhor Jesus Cristo, que conhece todas as coisas, sabe onde você mora, onde você reside, onde você habita. Ele sabe, ele o ajudará a continuar a sua caminhada e sair das denominações erradas. Você tem que sair fora da falsa igreja, deixar de seguir essas coisas, das igrejas aqui do mundo evangélicas que vão se unir com a católica e unir-se com a outra porção agora para então ser considerado esposa do Senhor Jesus Cristo. Esses que se dizem esposa lá em Franca, eu não creio que são mais esposa Branham e nem família Branham, porque disseram que é algo local. Então eles transformaram aquilo que o pastor Osmar mesmo estava pregando, que era mundial, em algo que não tem mais significado nenhum. O significado é que a mensagem de um homem só não pode ser mudada. Ela tem que ser levada por um homem só e é aquele que Deus escolhe e ninguém mais pode interferir.
é aquele que Deus quer que ouça e siga no momento. Então, você, pastor, que crer nisto, tem que se adequar com o homem da hora. E você então colocará o seu ministério com os seus irmãos ali corretamente com essa outra porção agora para nós seguirmos junto. Então estará ali crendo e aprendendo e vivendo em uma só doutrina, em companheirismo comigo, eu com você, com os irmãos, crendo numa coisa só mundial. E aí então nós crendo e tendo uma só fé, e uma só doutrina, e um só ensinamento, crendo iguais, isto trará para nós a transformação de corpos que tanto precisamos para subirmos ao arrebatamento e atrairmos o nosso esposo para nós. Que Deus abençoe cada um. Desculpe a pregação ficar um pouquinho longa, mas que ela possa ter clareado um pouquinho melhor a mente dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma outra oportunidade que Deus assim nos der. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe.